A intermitência severa, ou severe slagging, no setor de petróleo e gás é um fenômeno de escoamento bifásico onde o gás é transportado como bolhas dentro de um fluido líquido, levando à formação de golfadas e à formação de uma grande golfada de gás e líquido em uma seção do escoamento, seguida por um período de baixo ou nenhum fluxo. Essa golfada pode causar sérias consequências, como aumento de pressão e oscilação de fluxo, podendo levar a falhas de equipamento. O que é e como ocorre? 1. Escoamento bifásico. Em poços de petróleo e gás, dois fluidos, líquido e gás, frequentemente são transportados juntos por tubulações. 2. Padrão de golfada. Em condições específicas de escoamento, o gás se concentra em bolhas dentro do líquido. Quando a quantidade de gás aumenta, as bolhas podem se juntar, formando uma grande golfada de líquido e gás que se move pela tubulação. E 3. Intermitência severa. Ocorre quando esse padrão de golfada se torna extremo e instável, resultando em grandes quantidades de gás acumuladas e depois liberadas de forma violenta, segundo a Escola Politécnica da USP. Consequências da intermitência severa. Aumento de pressão. A súbita liberação de grandes volumes de gás pode causar picos de pressão que excedem os limites dos equipamentos da tubulação, oscilações de vazão. O fluxo se torna muito instável, com períodos de alta vazão seguidos de vazão zero, prejudicando a estabilidade da produção. Falhas de equipamentos. As oscilações de pressão e fluxo podem danificar ou falhar componentes da tubulação e equipamentos de processamento, como compressores e separadores. Mitigação. Ajuste das condições do escoamento. O controle de vazão e a pressão do poço podem ajudar a minimizar a intermitência severa. Mudanças no design da tubulação. O projeto das tubulações, como inclinações e a inclusão de separadores, pode prevenir a formação de padrões de escoamento que levam à intermitência severa. Gráficos de intermitência severa exibem oscilações extremas na vazão e pressão ao longo do tempo, indicando a presença de um escoamento bifásico, gás e líquido, que se alterna bruscamente entre golfadas densas e bolhas de gás. Essas oscilações, que representam a intermitência, são observadas em gráficos com eixos temporais e variam de acordo com as condições de escoamento, como a concentração de gás, a geometria e a pressão. O que é a intermitência severa? É um fenômeno indesejável em escoamentos bifásicos, gás e líquido, no qual o gás é transportado em grandes golfadas que se alternam com fases líquidas. Essa alternância cria variações extremas nas fases e nas formas de interface ao longo da seção transversal da tubulação. Como os gráficos mostram isso? Perfis temporais de vazão e pressão. Os gráficos mostram a variação da vazão de produção, quantidade de fluido que sai do poço, e da pressão ao longo do tempo. Oscilações extremas. Em vez de um fluxo estável, observam-se ciclos de oscilações, onde a vazão e a pressão variam muito rapidamente. Variações na fração de gás. As variações extremas são provocadas por mudanças bruscas na quantidade de gás, fração de gás, na mistura, que afeta a densidade do escoamento. Consequências indesejáveis. A intermitência severa pode gerar instabilidades e problemas operacionais, sendo uma condição que se busca controlar e mitigar em sistemas de produção. Uma árvore de Natal de petróleo é um conjunto de válvulas, medidores e outros acessórios instalados na cabeça de um poço de petróleo ou gás natural para controlar e regular o fluxo de hidrocarbonetos, petróleo e gás, atuar como equipamento de segurança e monitorar a pressão e a temperatura do poço. O nome, árvore de Natal, surgiu em locais com neve, onde o equipamento se parecia com um pinheiro, e molhada, refere-se aos que são instalados no ambiente submarino. Funções e características. Controle de fluxo. Regula o fluxo de petróleo ou gás que sai do poço,
permitindo ou bloqueando a produção através de suas válvulas. Segurança do poço. Atua como um sistema de segurança, prevenindo vazamentos e acidentes. Monitoramento. Monitora a pressão e a temperatura do poço, obtendo dados cruciais para a operação. Operação. Pode ser controlada remotamente, permitindo operações inteligentes e otimizadas sem a necessidade de intervenção física constante. Origem do nome. 1. O termo árvore de Natal foi dado no início da exploração de petróleo em terra, onshore. E 3. O adjetivo molhada passou a ser usado para as árvores instaladas no fundo do mar, ou seja, as árvores de Natal molhadas, ANM, com a expansão da exploração offshore. Tipos comuns. Árvore de Natal molhada, AN, usada em plataformas de petróleo em águas profundas, como as do pré-sal, e são conectadas à cabeça do poço, que pode ser vertical ou horizontal. Árvore de Natal seca, utilizada em plataformas terrestres, onshore, onde o equipamento é montado na cabeça do poço em terra firme. No contexto da extração de petróleo em um poço, a injeção de fluidos como água, gás e vapor visa aumentar a pressão do reservatório e melhorar a recuperação do óleo. A água desloca o óleo, o gás mantém a pressão, e o vapor aquece o óleo, reduzindo sua viscosidade. Além destes, fluidos como CO2 e polímeros são usados em técnicas de recuperação mais avançadas, terciária, para outras finalidades, como reduzir a viscosidade do petróleo ou aumentar a mobilidade da água injetada. Tipos de injeção e seus propósitos. Injeção de água é um método de recuperação secundária comum e de baixo custo, utilizado para deslocar o óleo e repor a energia do reservatório. Injeção de gás ajuda a manter a pressão do reservatório e a empurrar o óleo para os poços de produção. O gás natural, nitrogênio e dióxido de carbono, CO2, são exemplos de gases utilizados. Injeção de vapor é um método de recuperação térmica, onde o calor do vapor é usado para reduzir a viscosidade de óleos pesados e viscosos, facilitando seu fluxo e extração. Injeção de CO2, utilizada em recuperação avançada para dissolver o óleo, reduzindo sua viscosidade e melhorando sua vazão. Injeção de polímeros. É uma técnica de recuperação química que usa polímeros para aumentar a viscosidade da água injetada, tornando a sua movimentação mais eficiente dentro do reservatório e melhorando o deslocamento do óleo. Recuperação secundária versus avançada, terciária. Recuperação secundária inclui a injeção de água e gás para aumentar a pressão do reservatório e recuperar uma maior quantidade de petróleo. Recuperação avançada, ou terciária, envolve métodos mais complexos, como injeção térmica, vapor, injeção de gás com CO2, e injeção química, polímeros, que visam recuperar o petróleo que não pôde ser extraído pelos métodos convencionais. A coleta de petróleo em um poço envolve perfurar a rocha com uma broca para criar um canal, onde um fluido de perfuração é injetado para remover os fragmentos de rocha. Após a descoberta de petróleo, são usados poços exploratórios e de desenvolvimento para extração, um processo que pode envolver bombas de vareta de sucção para elevar o petróleo à superfície. Processo de perfuração e extração. 1. Perfuração. Uma sonda com uma broca rotativa na ponta da coluna de perfuração é usada para furar a rocha, criando o poço. 2. Remoção de fragmentos. Um fluido de perfuração, lama, é bombeado pela coluna para remover os fragmentos de rocha e levar os resíduos para a superfície. E 3. Extração de petróleo. Após a perfuração e o teste do reservatório, são utilizados poços de desenvolvimento para a extração. O petróleo é então elevado até a superfície, muitas vezes usando bombas de vareta de sucção, que aplicam energia mecânica ao petróleo. Equipamentos utilizados. Sonda de perfuração. Equipamento completo que faz parte de uma plataforma de perfuração,
necessária para circular o fluido de perfuração, controlar os movimentos do tubo, remover os resíduos e gerar energia no local. Broca, componente rotativo na extremidade da coluna de perfuração que atua diretamente na rocha, fragmentando-a para permitir o avanço do poço. Coluna de perfuração. Tubos de aço ligados uns aos outros que formam o canal da broca até a superfície, permitindo a circulação do fluido de perfuração e a retirada de fragmentos. Fluido de perfuração, lama, líquido bombeado pela coluna para limpar o fundo do poço, remover os fragmentos de rocha e controlar a pressão do reservatório. Bomba de vareta, usada na superfície para criar um movimento alternativo em uma vareta colocada dentro da coluna de produção. Essa vareta, por sua vez, aciona uma bomba no fundo do poço que força o petróleo a subir.